Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Silvio César. Neste vídeo daremos continuidade à matéria que fala sobre unidades de medidas de informação ou armazenamento de informação. Hoje estarei falando aqui a respeito dos arquivos de áudio. Os arquivos de áudio ocupam espaço na memória do computador utilizando a unidade chamada de bits, cuja nomenclatura é kbps, ou seja, kilobytes por segundo. Só relembrando aqui que nas aulas anteriores, o que foi falado? Que o bit é a menor unidade de medida, correto? Então, eu sei que o bit é a menor unidade de medida. Eu sei que quando eu falo em áudio, eu utilizo a medida, ou melhor, eu utilizo a unidade de medida em kbps, ou seja, kilobits por segundo. Essa taxa significa que a cada 1 segundo de áudio, o arquivo ocupa um certo espaço na memória de um equipamento. Tranquilo? Então, a cada 1 segundo de áudio, eu ocupo um certo espaço na memória de um equipamento. Então, para exemplificar isso aí, para ficar mais fácil de compreender, vamos ver um exemplo para conseguir entender como nós calculamos e como nós iremos realizar, como nós iremos proceder para fazer o cálculo e descobrir o espaço de armazenamento. Beleza? Lembrando, bits é a menor unidade de medida de armazenamento. Um conjunto com 8 bits forma um byte, então não confunda bit com byte. Legal? Então, continuando aí. Exemplo, uma música em formato MP3 com 3 minutos de duração tem uma taxa de 128 kbps, kilobytes por segundo. Quantos megabytes essa música ocupa na memória? Bom, devemos observar o quê? A música tem um formato MP3 com 3 minutos. Bom, eu tenho que pegar esses 3 minutos e convertê-lo para segundo. É a primeira coisa que eu preciso fazer, já que eu sei que, lembra que eu falei aqui anteriormente, que o kbps, né, a medida, kilobits por segundo, ou seja, cada 1 segundo. Então, eu tenho que converter ali. Ó. Se eu tenho 3 minutos, eu tenho que fazer a conversão desses 3 minutos para segundos. Eu sei que cada minuto possui 60 segundos. Então, tem o quê? 3 vezes 60 segundos. E vai dar o quê? 180 segundos. Eu sei que a minha taxa é de 128 kilobits por segundo. E ele pergunta quantos megabytes, no caso, né? A pergunta é quantos megabytes quantos megabytes essa música ocupa na memória. Então perceba que eu terei que fazer a conta para poder descobrir quanto vale esses 3 minutos em segundos. Depois de descobrir isso, eu terei que fazer a conversão para bytes, né? Porque eu sei que cada 8 bits corresponde a 1 byte. Então, eu vou ter que dividir para fazer a conversão para bytes e depois transformar para megabyte. Lembra que os múltiplos do byte que eu falei, 1 byte eu vou para 1 kilobyte. 1 kilobyte é o quê? É 1 vezes 2 elevado a 10, ou seja, 1 vezes 1024. Então, eu vou ter 1 kilobyte. Se eu quero chegar ao megabyte, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar os 1024 vezes 2 elevado a 10, ou vezes 1024 de novo, 1024 vezes 1024. E assim eu vou utilizando os múltiplos da base binária, porque bytes está na base binária. Lembra disso? Está nas aulas anteriores. Vamos lá então. Fazendo a conversão, lembre-se que 128 kbps, 128 kilobits por segundo, significa que a cada 1 segundo temos 128
kilobits. Beleza? Então, eu sei que cada 1 segundo vai ter 128. E eu sei que eu tenho 3 minutos, e 3 minutos é igual a 180 segundos. Então, eu posso escrever que 128 kilobits é igual a 1 segundo. Não é isso que está escrito? Lembrando, cada 1 segundo nós temos 128. Então, 128 kilobits é igual a 1 segundo. Se eu tenho 180 segundos, quantos kilobits isso vale? Não sei, mas eu posso calcular. Então, utilizando a regra de 3, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar o 128 por 180 e o x por 1. Assim, eu vou encontrar x igual a 128 vezes 180. Certo? Tranquilo? Regrinha de 3 básica. Agora, fazendo a multiplicação, 128 vezes 180 e x vezes 1 é x mesmo. Tranquilo. Então, vou ter que x é igual a 2.000, ou melhor, 23.040 kilobits. Tranquilo? E aí, tranquilinho? Beleza? Fiz a multiplicação. Esses 23.040 veio daqui, A multiplicação desses dois deu esse aqui. Continuando, então se eu já sei que eu tenho 23.040 kilobits, agora eu preciso transformar isso em bytes. E eu sei que cada 8 bits corresponde a 1 byte. Então, cada conjunto de 8 bits corresponde a 1 byte. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar esse valor que está em bits e dividir por 8 para descobrir quantos bytes eu terei. Então, dividindo 23.040 por 8, eu vou encontrar 2.880 kilobytes. Agora eu tenho aqui 2.880 kilobytes. Tranquilo? Então, continuando. Eu já cheguei até... já fiz a conversão, já multipliquei, tal, já dividi por 8 para saber em kilobytes, beleza. Já tem a medida em kilobytes, 2.808 kilobytes. Só que eu quero converter isso aqui para megabytes. Lembra? Múltiplos que eu estava falando? Os múltiplos dos bytes, do byte. Então, eu tenho que fazer o quê? Vamos lá. Se eu tenho 2.880, fazendo a transformação para megabytes, o que eu terei? Eu terei os meus 2.880 e dividirei por 1.024. Lembra que são os múltiplos? Se eu estou em kilobytes e quero ir para megabytes, concorda comigo que eu tenho que dividir este valor que eu tenho para escrevê-lo na unidade de medida acima? Porque se eu multiplicasse, eu estaria fazendo o processo inverso. Não é o caso. Eu estou numa unidade menor, quero ir para uma unidade maior. Então, eu tenho que dividir. Certo? Matériazinha do 8º ano. Assim, essa lógica, esse pensamento, quando vai fazer a conversão de base 10, potência de base 10, não é assim que a gente trabalha? Se eu estou no número maior e quero ir para um número maior, eu estou em quilo, quero ir para mega, eu estou querendo subir, então eu tenho que dividir pelo múltiplo. Já que o múltiplo eu sei que é o 1024 ou 2 elevado a 10, Só que no caso aqui eu já estou pegando o resultado, 1024. Então é só eu dividir que eu vou encontrar. Encontrei um número menor, 2,8125 megabytes em uma unidade maior, que é o mega. Tranquilo? Então eu chego à seguinte conclusão. Portanto, o arquivo de áudio em MP3 com 3 minutos ocupa 2,8125 megabytes na memória. Tranquilinho? Espero ter ajudado.
Se você gostou aí da explicação, gostou do vídeo, deixa aquele like. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente com calma, não tenha pressa. Realmente é um pouco complicado de se entender, é confuso às vezes em alguns momentos, mas um pouquinho de dedicação, um pouquinho de fé, um pouquinho de força, né? E bastante foco, você consegue sim, você é capaz. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e um forte abraço. Tchau, tchau.